Olá! Eu vim contar para vocês hoje quais são os 5 maiores erros na construção de uma arquitetura sustentável. Meu nome é Júlia Magaldi e eu vim aqui em nome da Arqueo, então, contar para vocês o que a gente considera que são os 5 principais erros. Então, por que isso é importante, né? Quando a gente pensa sempre numa casa sustentável, a gente não quer cometer erros, até porque isso gera retrabalho, enfim. Então é muito importante a gente já se precaver na hora de pensar nesse projeto, nessa casa sustentável. O primeiro erro que a gente acredita ser um dos maiores é pintar a casa, a fachada, com cores escuras. Tá meio na moda pintar de preto a fachada e tudo mais, mas, gente, não caiam nessa. Tudo bem que a tinta a gente pinta depois, mas essa cor escura acaba absorvendo muito mais a energia do sol e acaba esquentando muito os ambientes internos da casa. E a gente não quer isso, né? A gente quer que a nossa casa seja confortável. Então, para você não precisar abusar do ar-condicionado, é melhor sempre pintar a fachada de cores claras. Falou? Mesmo dentro dos ambientes, é bom pensar em cores mais claras. Claro que às vezes a gente quer fazer um detalhe de arquitetura, uma parede ou outra, mas é sempre bom ter em mente que cores escuras acabam escurecendo o ambiente também. Então, muitas vezes você vai precisar usar mais a luz artificial para chegar num ponto de conforto de iluminação do ambiente. Então, gente, usem com parcimônia as cores escuras na arquitetura, tá bom? Outra coisa que a gente considera ser fundamental para uma arquitetura sustentável é a gestão de resíduos. E a gente fala da gestão de resíduos tanto quando as pessoas estiverem morando na casa, como durante a construção. Então, na hora de fazer um projeto da cozinha, um projeto da casa, a gente precisa pensar como que vai ser feita a gestão de resíduos pela família que vai morar ali. Considerar que vai poder usar uma composteira, o tipo de composteira, separação de resíduos, né? Como que vai ser feita essa separação, o espaço dos lixos. É muito importante a gente sempre levar isso em consideração para facilitar ao máximo essa gestão durante o uso da casa. E durante a construção, a gente precisa seguir a legislação, além de separar os resíduos da construção civil. Então, sempre contratem caçambas legalizadas, gente. É muito importante a gente saber para onde o resíduo está indo, para ele não ir poluir nenhuma borda de rio, nenhum manancial. Tem muito caçambeiro ilegal que vai e despeja lixo em bota fora ilegal, que não tem nenhum tipo de tratamento, não vai ter reciclagem dos resíduos. Então, isso é muito importante, pessoal, a gestão de resíduos durante a construção, tá bom? Outra coisa que a gente também considera fundamental é sempre vocês passarem por um processo de aprovação, vocês estarem acompanhados de um profissional, né? E um projeto legal. Então, o arquiteto, né? Nós arquitetos precisamos acompanhar essas obras, esses projetos, aprovar, porque a gente vai daí seguir as regras da legislação. A gente já acompanhou obra que teve que mudar tudo porque o cliente quis começar antes de aprovar. E o que aconteceu? A prefeitura falou que ia ter que mudar o projeto e a gente teve que refazer um monte de coisa. E isso acaba gerando um retrabalho enorme, perda de material. Então, isso é muito insustentável, pessoal. A gente precisa ter certeza de que o projeto que a gente está executando é o certo, é o que a prefeitura permite, para não ter nenhum retrabalho depois. Falou? Outra coisa, o quarto elemento que eu quero falar para vocês é sobre materiais. Então, materiais que são importados, eles vão vir com uma... Então, materiais que são importados têm CO2, ou seja, dióxido de carbono incorporado neles, muito maior do que materiais
produzidos localmente aqui no Brasil. Isso porque a distância percorrida usando combustíveis fósseis nesse transporte acaba aumentando muito essa taxa de emissão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quais materiais que a gente quer importar, que faz muita questão e tudo mais, mas sempre também verificar se não tem uma opção feita aqui no Brasil, porque assim a gente, além de diminuir esse carbono incorporado no material, a gente também está fomentando a economia local, a gente está dando dinheiro para as nossas indústrias. E isso faz muita diferença, não só no pilar ambiental, como no pilar econômico e social da sustentabilidade. Então, pessoal, isso é uma coisa sempre que a gente tem que ter em mente, da onde vem o nosso material, além do tipo de mão de obra que esse material está empregando, né? Então, empresas que a gente sabe que empregam mão de obra escrava, que já foram denunciadas, a gente tem que evitar, principalmente quem pode evitar, né? A gente tem um dever aí de saber e de realmente não fomentar esse tipo de postura da empresa. Então, esse é um pilar super importante nesses 5 que a gente está falando. E aí, vocês estão curtindo o vídeo? Se vocês estão curtindo, dá um like, se inscreve no nosso canal, vai lá na nossa página do Instagram que a gente vai ter uma recompensa para você. Segue a gente. Então, continuando, nossa 5ª dica, né, o 5º maior erro aí da construção para ela não ser sustentável é você não deixar previsões de equipamentos futuros, né? Então, hoje ainda, para muitas famílias, é inviável o tratamento de água cinza, porque o filtro ainda pode ser muito caro, a implementação e tudo mais, mas vocês já podem prever essa futura instalação, né? Já pode deixar toda a tubulação separada para os vasos sanitários e para os chuveiros, tanto de esgotamento como de distribuição de água. Então, é muito importante já deixar essa previsão. Outra coisa que é legal, já pensar que um dia você vai poder instalar e vai valer a pena financeiramente, são os painéis solares. Então, na hora que você deixa uma previsão ali de elétrica, só esperando a conexão desse painel, fica muito mais fácil depois para instalar, ao invés de você ter que repensar toda a elétrica da casa. Então, sempre façam essas previsões em função de tecnologias que ainda estão muito caras, mas que em algum momento elas vão ser possíveis de ser implementadas na sua casa. E aí você já tá com essas esperas, beleza? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você curtiu, dá um like e acompanha a gente no Instagram e aqui no YouTube. Tchau!